nosso almoço com aba aqui vai ser com o André, que é especialista em comportamentos problema, foi meu professor na pós-graduação. Tive um curso também com ele sobre esse manejo, né? Quando as coisas acontecem, a gente tem que lidar com as consequências. E eu quis convidá-lo para a gente poder conversar sobre isso, né? Deixa eu até chamá-lo, já vou colocar aqui, André. E aí, o que acontece quando nós estamos falando sobre comportamentos problema, comportamento disruptivo? Qual é a grande questão? As pessoas acham que o comportamento some, né? Você vai fazer um manejo aqui, o comportamento simplesmente vai sumir. E aqui está o André para quebrar essas barreiras. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu tentar me organizar aqui. Para que almoçar, né? Se a gente pode falar sobre aba, não precisa de almoço, não precisa de nada disso. Ixi, André saiu. Ei, André, como assim? Volta! Vamos aqui pegar aqui de novo o André. Aconteceu alguma coisa. Mandar aqui de novo, André. Oxi. André, eu tô confusa. Então eu vou falando aqui até o André pedir de novo. Ele deve ter saído da live. Daqui a pouquinho ele entra novamente. Deve ter acontecido algum probleminha. E explicar para vocês sobre qual é a questão, né? Por que eu tô trazendo isso? Muitas vezes os pais, os profissionais, eles vêm em busca de dicas para comportamentos problema. Eles querem dicas, eles querem, meu filho se morde, meu filho se bate, meu filho ele machuca outro coleguinha. E, e aí nós queremos trazer para vocês não dicas, mas entender que vocês compreendam os fundamentos disso. Porque assim, o comportamento é considerado problema, ele tem toda uma interface com várias outras questões e nós temos que pensar nele ao longo do tempo. Aí está aqui o André, que foi meu professor na Agora vai. pós-graduação, meu grande professor. E não só na pós-graduação, também me ensinou a questão do manejo de quando que é o gerenciamento de risco, né? Quando as coisas aconteceram, enfim, né? As consequências disso para trabalhar, o que é muito importante. Para quem não me conhece, eu sou mãe de uma criança autista, me especializei na área, sou autista também, e o André é um grande especialista na área. E obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite. Obrigado a você, Helena, pelo convite. E você, na verdade, foi a inspiração de estar começando essas lives e tal. Até então tinha um pouco de aversão. Tanto é que eu me enrolei todo, né? Nunca tinha feito uma live em conjunta, mas vamos lá. André, primeira coisa assim, que eu vejo de grande importância para os pais entenderem por que nós não damos dicas sobre, principalmente comportamentos problema na internet. Por que nós não falamos sobre dicas? Quais são os perigos das dicas? Pensando, por exemplo, uma criança que se bate ou que bate no outro, que se morde, qual é o perigo das dicas na internet em relação a isso? Então, basicamente, a análise de comportamento prega muito pela função e ela não está muito, como posso dizer, muito atenta à forma em si. Então, por exemplo, o João pode morder, o Pedro também pode morder, mas só que o João pode ter com a função, sei lá, de chamar a atenção e o Pedro para afastar a atividade, porque ele está comunicando que ele não quer fazer. Então, talvez o maior receio seja isso, né? As pessoas entenderem com base na forma que o comportamento é aplicado e trazer essa estratégia para outra estratégia que tem um comportamento igual, mas porém a função é diferente. E aí você acaba criando algo pior, né? Uma bolinha de neve, que depois vai desencadear em problemas mais severos, né? Problemas de comportamento. E aí, dando um exemplo prático disso, né, do que aconteceu comigo, porque assim, eu sou a mulher das presepadas, né, eu fiz muita coisa, e desespero, né, meu filho, o Aquiles, ele, por muitos motivos, o Aquiles sempre foi uma criança, mas, eu vou colocar numa caixinha, mas não é muito legal, ele sempre foi uma criança mais intensa, vamos dizer assim.
chorava muito quando era pequenininho, exigia muita atenção e já eram os primeiros sinais de alerta do desenvolvimento dele. E quando começou as intervenções, nós começamos aquele desbalanço, exigir muito e dar pouco. Porque é essa questão, quando você tem uma criança com atraso de desenvolvimento, não é raro a gente começar a exigir, 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 e começaram a aparecer muitos disruptivos, e esses disruptivos foram ficando cada vez mais severos. E nessa, nós começamos a entrar no desespero, que a gente queria dar tudo ao mesmo tempo, e a gente começava a ficar agoniado, e aí o que acontecia? Nós vimos na internet que quando começasse o comportamento era só segurar ele, fazer a contagem e esperar que ia diminuir. Então a gente seguiu de forma totalmente inadequada. Nós achávamos que pronto, segurou, ele não ia se morder, ele não ia morder ninguém, estava resolvido, tinha ali 2 anos e alguma coisinha. E não, só piorou o comportamento. Esse comportamento ele foi piorando, generalizando em outros momentos, porque antes era só à noite, quando ele queria lá uma madeirinha antes de dormir, quando estava lá com seus 2 anos e pouquinho. Só que piorou no nível. Não é à toa que eu tive que começar a estudar sobre isso. E é justamente isso, né? Do perigo da gente fazer uma intervenção totalmente inadequada, sem estudar, sem entender, e piorar a situação. E no momento que nós compreendemos tudo isso, nós conseguimos reduzir. Aí as pessoas falam, então você sumiu com o comportamento. Não, ele permanece. E aí isso que eu queria que você trouxesse também um pouquinho, assim. Primeiro, quando você tem um comportamento, problema num paciente seu, em uma pessoa que você está acompanhando, qual é a primeira etapa que você tem com essas famílias? Quando você não conhece, quando você alcança? Então, Dani, eu acho que é o maior desespero das mães, mas vem muito ansiosas, tanto as mães como os terapeutas que estão na linha de frente, sabe, psicólogo, AT, TO, fono, elas querem resolver o problema de comportamento de maneira imediata, e até ver, né, o André chega aí como se fosse um passe de mágica, aí eu dou um pé atrás. Não, não é bem assim. O primeiro passo, gente, antes de propor qualquer coisa, qualquer hipótese sobre a função, é você fazer o mapeamento desse comportamento. Por quê, Dani? Imagina o seguinte, eu estou com um cliente, o João, que ele tem um comportamento autolesivo de bater na cabeça. E aí os pais, obviamente, estão desesperados por aquilo. Mas só, imagina o seguinte, eu coloco uma estratégia e o comportamento tem uma variação, mas eu não sei o quanto ele foi eficaz com a linha de base, com aqueles comportamentos antes da intervenção. Então, basicamente, eu vou estar no escuro. Eu não sei se a minha intervenção está servindo para aquele comportamento, não sei se melhorou, piorou. Então, você fica meio que num beco escuro, sabe? Então, o primeiro passo seria fazer primeiro a descrição, a gente chama uma palavra até feia, né? A descrição operacional desse comportamento, para descrever exatamente como esse comportamento ocorre, quais são os critérios que você vai adotar de inclusão ou de exclusão, porque uma coisa é, por exemplo, passar a mão aqui na cabeça, outra coisa é bater, outra coisa é fazer assim, outra coisa é fazer com as duas mãos, outra coisa é utilizar um objeto para bater, entende? Então, o primeiro passo, no caso, seria fazer essa descrição perfeitamente, com uma gente, a maior detalhamento possível, sabe? Ele bate com a mão, tá, mas é com a mão aberta, fechado, é na lateral da cabeça. Se for um terapeuta que tenha conhecimento de neurofisiologia, vai dizer, olha, é no pré-frontal, é no occipital. Então, você tem que localizar bem para também pensar em variações, porque geralmente quando a gente trabalha problema de comportamento, basicamente você está tentando entender o porquê que aquele comportamento ocorre e depois ensinar uma comunicação alternativa para que ele não precise fazer esse problema de comportamento para conseguir alguma coisa, entende? Então, o primeiro passo é isso, fazer essa descrição e depois tabular os dados antes da tua intervenção. Então, geralmente levar, dependendo do caso, porque tem alguns casos que você precisa intervir de uma maneira mais imediata, né? Que gera risco à saúde dele, de outras pessoas, mas se não for o caso tanto, então você pega aí 3 a 1 semana registrando o dado para você ter uma média de quanto aquele comportamento está prevalente no dia a dia dele, sabe? Porque você tendo esses dados, aí sim, aonde você vai começar, os próximos passos seria o mapeamento dessas funções, né?
E aí vem uns instrumentos que às vezes podem ajudar os pais, né? Que eu gosto muito de trazer essas questões para eles entenderem o contexto. Por exemplo, o FAST. O que você acha do FAST, por exemplo, para os pais irem preenchendo, já levando? O Fast, Dani, assim, ela é fantástico desde que você, por exemplo, na pandemia, eu acho que foi o material que eu mais utilizei. Por quê? Porque a gente não podia, né, e olhar a criança e tal. Então, para análise de comportamento, eles colocam muito peso naquele de você observar o comportamento ali na hora, modificar as variáveis, tipo da atenção, retira, né, são as análises funcionais experimentais. Mas quando você não tem, aí você vai para esses instrumentos que é entrevistas, escalas, checklist. E aí sim, o FAST, ele foi desenvolvido pelo Iwata e ele apresenta uma série, né, de argumentações, de perguntas que te dá sim uma base do comportamento. No entanto, você não pode aplicar o FAST e dizer, não, realmente isso daqui é atenção, sabe? Você tem que colocar a prova para análise de o FAST está aí. Para análise de comportamento, parece aquela coisa, né? Eu só acredito vendo, então a gente tem que testar para ter certeza do comportamento. Ela é legal. O FAST, nessa parte aí que a Dana está pegando, do lado esquerdo, tem as informações do cliente, né? Como é o comportamento, qual a frequência, se ele apresenta todos os dias, ou é semanalmente, ou é de hora em hora. Também tem algumas perguntinhas chaves, né? Esse comportamento é mais provável de acontecer na presença ou na ausência de pessoas. Então, meio que ele vai mapeando, né? Quais são os ambientes que são mais prováveis do comportamento acontecer e menos provável. Aí depois ele meio que gera um ABC para você descrever o comportamento antes, vamos chamar assim, né, os eventos anteriores da resposta e os eventos posteriores da resposta. E aí do lado direito vem as perguntinhas-chave, né? Esse comportamento aparece mais quando ele é frustrado, quando retira alguma atividade, e aí ele vai pontuando isso e você tem três possibilidades, né? E você concorda com essa afirmativa, discorda, ou você não tem base, né? Seria o NR, né? Você não tem bases para dizer até então. Aí no finalzinho tem meio que uma padronização, né? Das perguntas 1 a 4 seria mais voltado para atenção, de 5 a 8 para fuga de atenção, e depois as questões sensoriais. Então, sim, Danilo, é um ótimo instrumento. Basicamente, eu utilizo esse instrumento antes de fazer uma avaliação mais detalhada. Eu não estou te ouvindo, Adani. Eu sei, eu que mutei, para não ficar ruído. Eu vi muitos profissionais passarem por aqui, então por isso que eu acho importante a gente trazer esses instrumentos acessíveis, né, para eles. Aí a pessoa, mas tá em inglês. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem o Google Tradutor que facilita muito a vida. Eu acho que tem uma tese que traduziu, eu não tenho certeza, mas eu acho que está dentro da academia também, no FAST, e é extremamente útil. Aqui tem um FAST traduzido. Gente, assim, o Google e essas inteligências artificiais hoje em dia, se você colocar um negócio, ele ainda resume e te explica. É um negócio incrível. E aí, só que tem uma coisa, né, que aí pega. Porque não adianta a gente, muitas vezes a gente quer entender, a gente compreende a questão do comportamento disruptivo, mas eu gosto sempre de trazer que a gente tem um tripézinho, né? Eu gosto dessa história do tripézinho, que você foi, coletou a anamnese, tanana, conversou com a família, mas se a gente não sabe as preferências desse aprendiz e a gente não sabe qual o repertório base dele, para onde a gente pode desenvolver, fica difícil, né? A gente trabalhar simplesmente o comportamento disruptivo, que como você trouxe, a gente quer entrar com um treino de comunicação. E aí, o que eu vejo um erro muito grande, não é bem um erro, mas assim, é por falta de base, falta de orientação de alguns profissionais, é você pegar aquela criança que, tipo meu filho, que queria uma coisa, não sabia explicar o que ele queria direito, e aí ele ia para um comportamento disruptivo, e aí eu já chego com mais demanda para ele com uma prancha que ele não tem repertório para isso e fala, vamos usar aqui, que isso aqui é comunicação, eu já quero entrar com PEX, com POD, eu já quero entrar com alguma dessas outras coisas. E aí vem a questão das preferências, né? Porque ele está pedindo uma coisa, ele quer exatamente uma coisa.
e eu não fiz o rastreio dessas possibilidades, o que ele quer. E aí você poderia trazer essa interface sobre os protocolos, inclusive você tem um livro sobre um deles, né, de repertório, trazer essa correlação para a gente poder trabalhar esses comportamentos disruptivos. Sabe uma coisa que a maioria dos analistas eu não vejo falar muito? É sobre custo de resposta, Dani. Aí você trouxe o aspecto chave, sabe? Poxa, o que é mais fácil? Eu me espernear aqui, sabe? Chorar e minha mãe vem com algo? Ou eu ter que, sei lá, e falar porque eu não tenho esse repertório bem desenvolvido? Então, para a gente falar é muito fácil, mas vamos pensar, vamos colocar no lugar da criança, né? Se eu pedisse para a Dani falar mandarim, uma palavra bem estranha, e a Dani errasse, não, peraí, é assim, assim, e a Dani tentar, ela ia se descabelar, e dizer, olha, vá para lá, né? Que eu quero minha água, etc. Então, muitas vezes, quando a gente tenta, né, fazer esses cursos de manejo de comportamento de problema, geralmente a prática baseada em evidências é você utilizar um trem de comunicação funcional, sei lá, pode ser uma comunicação do DAC, Apex, POD, etc, etc, ou mesmo o vocal, e ao mesmo tempo, né, dando reforço diferencial e extinguindo o último comportamento. Mas aí, se a gente não pensa nesse custo de resposta para a criança, o comportamento ele se mantém porque ele é funcional para a criança. A gente tem que entender isso, né? Tem que tirar essa questão, não, ele faz porque é mal, ou ele quer, ou sabe essas questões. Não, peraí, quando ele faz isso, é fácil a comunicação dele? Se então está sendo funcional para ele. Inclusive, tem alguns textos que ele diz, né? Olha, não é problema disfuncional. Disfuncional para quem? É altamente funcional para ele, né? Chorar, se espernear, gritar, quebrar material. Então, acho que o primeiro passo seria, se você for utilizar uma comunicação alternativa, qual é o custo de resposta, né? O quanto custoso é para a criança emitir aquele comportamento em detrimento daquele outro. Além disso, a gente tem que pensar, até bom que estava lendo, tem um livro de neurociências, Dani, que é o do Kendall, que ele fala sobre a estruturação do... o Kendall é Kendall, maravilhoso. a Qual deles do Kendall que você está lendo? Eu terminei esse, que é Fundamentos da Neurociência e do Comportamento, estou lendo Princípios da Neurociência. E aí ele fala uma coisa interessante, ele fala que quando você está fazendo as atividades, meio que você cria um caminho no teu encéfalo, né? O caminho dos neurônios fazendo as conexões. E aí trazendo para cá, poxa, a criança ela já passou por um histórico de reforçamento muito grande. Não é de uma hora para outra que ela vai mudar para utilizar uma comunicação alternativa, não. Isso a gente tem que criar, né? E até nas aulas eu dou essa, meio que esse simbolismo. Não, olha, imagina um problema de comportamento como uma via que já está bem estabelecida, uma árvore já perfeitinha, grandezinha. A outra não, você está plantando, regando, e quando você deixa de colocar água na outra, aí sim ela vai morrendo, secando, mas ela ainda está lá, né? Fortezinha. Então, demanda também um tempo, né? Um passo de mágica que você vai resolver, principalmente em situações de crise, sabe? Por exemplo, em situações de ansiedade mesmo, de medo, as pessoas vão utilizar aquele caminho que ela mais utilizava. Então, é onde os problemas de comportamento eles voltam, e aí você não sabe, né? Poxa, eu já tinha estabelecido, mas só que aquele caminhozinho já estava muito tempo em voga, né? Ele volta. Eu adoro essa questão das rotas, pensar no gramado, né? Aquele gramado, ele já foi, a pessoa já caminhou várias vezes, ele tá ali estabelecido essa rota. E você trouxe uma questão da neurociência que eu sou fascinada, que é o preditivo. Porque o que acontece? Quando a gente começa uma cadeia comportamental que ela já aconteceu várias e várias vezes, o cérebro ele meio que já prediz os próximos comportamentos. Então, o que acontece, gente? Quando a gente tem uma memória estabelecida, nós temos várias proteínas ali relacionadas que elas abrem e fecham para fazer esse caminho entre os neurônios. Ela já está ali. Vamos lá. Sabe, até a questão de neurotransmissores, sabe, ela modifica totalmente. Eu estou tentando trazer isso daí de uma forma um pouco mais simples, porque o comportamento
ele está chegando. A pessoa fala assim, não, peraí. Então, como é que a gente quebra isso daí? A gente tem que quebrar pelo mais fácil. E a gente tem que quebrar antes. Tem uma questão que eu já criei muita polêmica aqui na internet por conta disso, que eu sou muito do caminho do Hanley, tá? Eu já te adianto que eu vou mais por esse caminho do Hanley que do Iwata. Eu tenho muito respeito por todo o trabalho dele. Eu acho que eles são complementares em várias questões. Eu só gostei muito da forma do compilado do Hanley. E essa questão de vamos interromper esse comportamento antes que aconteça, é melhor a gente reforçar o menos severo que a gente esperar o severo, o terrível acontecer. Então eu vou muito por esse caminho. E aí eu sou muito criticada nisso, eu sou bastante criticada nesse ponto que as pessoas, Dani, mas assim, os profissionais chegam, você pode estar criando contra-controle aí, né? Tem os que chegam já nesse nível e já os outros. Eu aprendi que a gente não pode reforçar nenhum comportamento inapropriado. Eu falei assim, gente, seu filho tá tirando o cabelo da cabeça, tá batendo a cabeça na parede. Vamos tentar interromper um pouquinho isso antes, para justamente essa cadeia preditiva, né, que o cérebro já vai criando, a gente esvanecer isso e ir criando novas rotas, né, que aí entra com a comunicação funcional. Eu não sei se Exatamente. você, o que Mas, você acha desse posicionamento. então, Pode criticar, Dani, por eu sou favor. bem pragmático enquanto a utilização de determinadas técnicas. Então, eu vejo o seguinte: quando eu gosto muito dessa área de problemas de comportamento. Eu acho que eu entrei dentro da psicologia. Quando eu entrei, eu até estava assistindo uma live que você fez de engenharia e tal. Eu disse, eita, peguei na federal, fiz física, bacharel, então. E eu ganhei a bolsa pelo ProUni de psicologia. Eu ficava, poxa, eu vou para ser físico, eu vou ser psicólogo. Aí eu fui para psicologia e como a análise do comportamento é muito mais palpável, né, essa visão mais lógica do mundo, eu optei sempre pela análise do comportamento, desde sempre, desde o segundo período. Agora, o que é que acontece? Quando você pega um problema de comportamento, você tem que entender o seguinte, olha, esse problema de comportamento, você vai, entre aspas, curar ou você vai minimizar danos, né? Você vai fazer uma redução de danos. Se não for possível curar, você vai ter que fazer uma redução de danos. Então, por exemplo, tem adolescentes que a gente atende que tem um histórico de comportamento muito forte. E você não pode dizer para a família que esse comportamento vai acabar. Porque é tão prevalente, Dani, que até em situações, por exemplo, de euforia, de agitação, de alegria, esses comportamentos acontecem, sabe? Bater assim. E, tipo, não tá ligado à função principal. É como você falou, o encéfalo já tem um certo padrão que ele vai apresentar aqueles comportamentos. Inclusive nas análises funcionais experimentais, né, que são aquela técnica padrão ouro para você descobrir a função, tem uma condição que a gente chama de condição de jogo ou de controle, né? Que é previsível ao comportamento do problema acontecer e ele realmente acontece. Por quê? Por conta desse histórico muito tempo reproduzindo isso. Então, acho que vai de cada caso, sabe? Se é um comportamento que a gente der, por exemplo, tem as técnicas baseadas no DRO, né? Que seria taxa zero. Então, você meio que é autoritário, você não permite nunca acontecer. Mas tem outros comportamentos que você pode fazer o que for que ele vai acontecer. Não Eu importa vou, quanto vou bom dar você um esteja. exemplo meu de comportamento problema. É comportamento problema. Eu roo unha. E quando eu falo que eu roo unha, é num nível grave mesmo, assim. E todo mundo, dentista vai falar sobre roer unha, que é horrível. Um gastro vai falar todas as coisas horríveis que tem de roer unha. E aí, eu tô nessa luta, usando análise de comportamento desde o ano passado. E aí eu tinha conseguido melhorar bastante essa questão de roer unha. Usei o esquema de algo para impedir, né? Então, assim, eu reforcei o comportamento usando algo que não me permitia. Então, usava aquelas unhas postiças. Eu tive uma questão de estresse recentemente muito grande. Eu arranquei todas e olha o nível, olha o perigo. Arrancar essas unhas, elas são perigosas. Você não deve. Tem nas instruções, eles falam, não arranque a unha. Eu consegui arrancar e ainda mordi minha unha. E olha o meu nível e era uma coisa que eu poderia me comunicar, que eu poderia explicar melhor esses meus sentimentos, que eu poderia colocar isso em palavras, em pensamentos de forma organizada. Mas não, eu fiz toda essa cadeia. Então, eu aqui com meus 37 anos de vida não consegui lidar com isso. É. E outra, se você também não tiver um apoio, eu lembro bem, por exemplo, eu morro de medo de, sei lá, de agulha, mas se eu fazendo
protocolo de ou exposição de sensibilização sistemática. Inclusive, isso é muito bom nessa época de São João, aqui no Nordeste, né? Que tem bombas, geralmente as crianças ficam com medo, etc., para fazer uma sensibilização. Se você não tiver um apoio, até o Henrique Jonathan passou aqui, se não tiver um apoio, a gente não consegue fazer o protocolo, né? Porque, quer não, eu, você, estamos como seres humanos, né? Temos as nossas falhas. Não, e você vê, eu consegui durante bastante tempo, mas o comportamento em certas condições e sem exatamente um apoio para conseguir frear, de falar assim, não, vamos por essa rota, vamos manejar isso daí. Ele foi. E possivelmente, gente, eu já estou urbanizando, eu parei novamente, não estou mais comendo minha unha, não estou mais roendo unha, já marquei, tudo vai voltar a crescer, vai voltar, enfim. Mas aí eu tenho que já pensar na estratégia. É só para que vocês tenham uma noção que esses comportamentos acontecem com a gente. Eu sou compulsiva alimentar. Eu tenho compulsividade, fui obesa várias vezes na minha vida. E isso daí eu criei sistemas de alerta para mim. Eu sei que tem gente que fala que é contra pesar, você não deve pesar na balança, porque balança, blá blá blá. Não, para mim funciona. Eu preciso estar me pesando, que é uma minha forma de controle de quanto eu estou comendo. Enfim, né, se você está engordando, você está exagerando. Porque quem é compulsivo não lembra. É difícil. Você lembra do que você comeu. Porque assim, a minha memória é muito boa. Eu lembro de tudo que eu comi. Mas eu comi. E não tem como descomer. E foi. Então, essas estratégias, elas são muito importantes. E hoje eu consegui desenvolver essas estratégias. Tem algumas técnicas também, alguns contratos comportamentais, autogerenciamento, que ajudam demais quando você está meio que solo, né? Ou quando o comportamento é bem prevalente, que você não consegue meio que mapear em todos os locais. A criança não vai permanecer na clínica todos os períodos, né? E aí você tem que utilizar outras técnicas para manter esse, eu não vou dizer a nível zero, mas a nível aceitável, sabe? Então, por exemplo, quando a gente pensa em problema de comportamento, a gente está falando de um comportamento que ele é muito frequente ou muito intensivo ao ponto de atrapalhar alguma área do teu desenvolvimento, seja ela acadêmica, de namoro, de trabalho, ou mesmo de sono, qualquer área desse tipo tendo prejuízo, aí sim a gente vai intervir. Mas se não for algo que cause uma certa angústia, né, em você ou no outro, causa mais déficit, eu acho que não. Acho tem algumas coisas que são aceitáveis para o dia a dia, que vai ser justamente a neurodiversidade, né? Vai ser o aspecto peculiar daquela pessoa, né? A forma delas. Tem algumas pessoas que balançam a perna e não vai ser Não vai ser problema. um problema de comportamento. Então, seria importante também mapear. Inclusive, isso é muito válido para as estereotipias, né? Que são algo mais a flor assim da pele de você observar, mas espera aí um pouquinho. Quando se eu reduzir isso, quais vão ser os impactos dentro da atenção dessa criança, né? Dentro do dia a dia dessa criança? E você trouxe uma questão que eu achei muito importante na sua fala, que você falou sobre contratos comportamentais e tudo isso é compatível ao meu repertório. Então, eu consigo ir para a balança, é o meu repertório, eu consigo entender o que é a balança, o significado do peso, a variação, tudo isso. E como é que você faz essas estratégias com pessoas com baixo repertório de comunicação? Como é que você, a sua experiência desenvolver? Pronto, então vamos lá. Primeiramente, a gente teria que fazer esse mapeamento de repertório, né? Você pode utilizar o ViewMap, o Portage, o PIC, o Waves, por exemplo. Você tem que mapear para saber exatamente qual vai ser a comunicação alternativa e funcional que você vai utilizar. Depois que você mapeou, descobriu também a função desse comportamento, é onde a gente vai pensar nas estratégias, né? Então, por exemplo, quando a gente já pegou casos de adultos com 23 anos que tinham passado por terapia, aí chamava o analista geralmente do Eixo São Paulo, vinha, via a gravidade e abandonava o caso, sabe? Até umas coisas meia que o pai falava, eles vinham pela manhã, a gente chamava para almoçar, ele disse que vinha aqui e não voltava mais, então imagina a gravidade. Então você tem que primeiro avaliar o problema de comportamento, o repertório de comportamento para entender qual é a comunicação alternativa que você vai fazer. A partir disso, você pode utilizar as coisas mais básicas, sabe, Dan?
nenhum apontar. Tem situações que o olhar já serve como um mando, um pedido para ele conseguir o que quer, porque se ele não fizer isso, ele entra em comportamento heterolesivo, destruição de propriedade, mesmo autolesivo. Então, depende muito do repertório do caso. Tem repertório só o olhar, a gente vai aceitar como uma espécie de fazer pedido. Outros não, vai ser o apontar, outras vai ser a utilização do PET, do DACA, do POD, outras comunicações alternativas, ou mesmo a fala. A partir disso, pronto, uma coisa que sempre pegava aqui quando eu ia trabalhar com problemas de comportamento, porque depois de um tempo, meio que você fica conhecido dentro daquele nicho, né? Ah, você trabalha com autismo, todo mundo sabe que o André trabalha com autismo, mas o que ele gosta mais? Problema de comportamento, estereotipias, etc., né? Comportamentos sexuais e assim vai. Depois de um certo tempo, a gente vê muitos comportamentos desafiadores ao ponto de você não conseguir fazer. E aí sim, você tem que baixar a cabecinha, chamar o médico, ó, você tem que diminuir a atividade desse rapazinho aqui, porque senão eu não consigo fazer. E aí sim a gente consegue trabalhar em conjunto, né, com outros profissionais. Aí você pode utilizar, por exemplo, era muito comum os profissionais dizer, ó, ignorar. Eu pensei que quando você ia dar o exemplo, você ia trazer esse ignorar. Ignorar resolve. Aí, peraí, aí geralmente, imagina a seguinte situação, né? Algumas pessoas falaram aqui sobre problemas de comportamento, de gritar, de Eu esqueci de falar que autolesionismo. essa aí foi a primeira fase antes de ignorar, Ah, a primeira antes de segurar. Foi realmente, era ignorar. E aí ignorar realmente piorou e depois era segurar. isso, ignorar, morder, etc, etc. Então, o que é que acontece? Essa fala geralmente pronta, né, de dizer, olha, ignora o comportamento, que ele diminui. As pessoas esquecem que geralmente os pais, os terapeutas, eles não têm muito esse controle, sabe, dizer, ah, você vai ignorar, mas para análise de comportamento, ignorar é você retirar a consequência que estava mantendo aquele comportamento, né? Que pode ser a atenção ou mesmo a remoção da atividade. Então, você fica colocando o comportamento em extinção. E aí, quando o comportamento entra em extinção, já é previsível que o comportamento ela aumenta, tanta frequência, né? Ele apresenta mais vezes e apresenta também uma maior intensidade para depois fazer a variação do comportamento. E aí os pais não vão, obviamente, aguentar. Eu não aguentaria se fosse com minha filha com a Cecília. Poderia explicar um pouquinho sobre extinção, porque tem muito pai aqui, e aí extinção, aí ele vai falar, meu Deus, que extinção! Vamos lá. Pronto, eu tenho uma filhinha de 3 anos. Quando ela vem ao berço, ela vem com a capacidade de emitir certos fonemas, né? Ba, da, guida. Então ela fica balbuciando aleatoriamente. E aí, quando ela faz algo aproximado de mã ou de pá, eu dou atenção para aquela minha filha, né? Chamar minha esposa, etc., fazer aquela maior festa. Isso seria o reforço, né? O comportamento que ela estava fazendo aqui, eu dei uma consequência, né? O que veio depois daquele mão, daquele pá. Isso é a ideia do reforço. E aí a criança tende a repetir o comportamento que chamou a atenção dos pais, não é? Porque não foi reforçado. Então ela tende a falar mais mamãe, papai, etc, etc. Mas depois de um tempo, esse falar dela, né, esse falar mão, pá, se torna muito cotidiano e se torna pouco atraente para os pais. E o que é que os pais fazem naturalmente? Não dá atenção. Fica a criança fica lá falando mãe, e você fica conversando com outras pessoas, fica fazendo outras coisas. Ou seja, a criança está emitindo uma para possivelmente ganhar a atenção dos pais, né? Os pais não dão atenção, então ele colocou o comportamento do filho em extinção. Você retira aquela consequência que estava mantendo. E aí é natural que o comportamento, por exemplo, vamos analisar o MAN, ele seja mais frequente, então você vai observar que o MAN ele é repetido muito mais vezes por essa criança que não está ganhando mais atenção, ele pode aumentar a intensidade, ele pode fazer um MAN mais alto, e depois é que vem a mágica, né? A variação desse fonema. Mamão, mamãe. E aí, novamente, o que é que chama a atenção dos pais? E agora os pais vão lá e reforçam esse padrão. Então, extinção é você retirar aquilo que ele estava querendo, que ele estava mantendo o comportamento. Se ele está gritando para retirar a atividade, a extinção é manter a atividade, porque aí você não retira a atividade dele, ele não é reforçado, né? Negativamente. E nesse caso de atenção, é você retirar a atenção. Então, depende do caso, né? Se ele estiver fazendo por chamar atenção, você retira a atenção. Se ele estiver fazendo para afastar uma atividade que ele não quer, você mantém a atividade, justamente para ele não conseguir
o que ele quer. Se ele está pedindo algum item, você não dá aquele item. Então, se ele está fazendo isso porque ele quer, sei lá, suco, você não dá o suco, entende? Então, você retira o item que mantém o comportamento. Isso seria a extinção. E poderia falar um pouquinho sobre os efeitos da extinção, as consequências, né? E aí vamos lá, né? A extinção pela extinção, tem até esse livro. Pronto, esse livro aqui ocupa, né? Todo mundo fala muito bem dele, etc. Pena que ainda não está em português. Mas ele fala uma coisa bem interessante. A extinção pela extinção, ele não pode ser feita sozinha. Por que não pode? Porque gera questões emocionais. A criança pode chorar, a criança pode ter ataque cardíaco, né? Aqueles batimentos mais acelerados, pode ter sudorese. Então, são situações bem peculiares de medo. E isso é o que você não quer na situação, principalmente de ensino. Porque se você gerar essa situação diante do ensino, aquela memória aversiva vai ficar e na próxima situação a criança não vai querer sentar contigo, não vai querer fazer nenhum tipo de comportamento. E aí, quais são os efeitos da extinção? O comportamento geralmente ele sobe, 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 tem intensidade para depois ele descer. E aí vamos voltar para esse problema de comportamento, sei lá, de bater na cabeça. E aí algum abençoado, algum psicólogo diz, olha, é só ignorar. E aí a criança, né, se é ignorar por atenção, se a função for essa mesmo, você está retirando o que ela queria que seria chamar atenção. E aí o comportamento ele tende a apresentar mais vezes com a intensidade maior. Agora imagina o seguinte, ele está batendo aqui. Imagina se ele bater assim ou com alguma coisa mais pesada. Você acha que o pai vai ignorar? Não. Ele vai dar atenção naquele modo. E aí você dá um reforço diferencial para aquele tipo de forma que ele está fazendo. Então, logo, logo ele vai aprender que não é mais bater assim. Ele precisa agora bater com mais força, etc. Eu lembro quando eu estava fazendo meus estudos em São Paulo, lá na AMA, tinha um caso que a criança tinha algumas talas, porque ele, se deixasse, ele fazia isso. Então, ele tinha algumas coisas já no dente, sabe? Uma situação. E isso aconteceu do dia para a noite? Não. Aconteceu como se fosse uma bolinha de neve. Alguém disse, não preste atenção, a criança variou para algo pior. Os pais não aguentaram, foram lá e deram atenção. Ó, cara, olha, você não está fazendo direito, é para não dar atenção. Aí vai lá e se corta, né? Bate, se corta. O pai vai lá, dá atenção. Então ele já aprendeu agora que não é mais bater, tem que tirar sangue. Aí você cria uma bolinha de neve. Então, a extinção pela extinção não é. Você tem que ensinar uma comunicação alternativa anterior, né? Um treino de comunicação funcional, com baixo custo de resposta, e depois sim introduzir a extensão. Então a extensão vem em um segundo momento, quando você já ensinou um protocolo mais alternativo, né? E, Aumentativo de e aí comunicação. você trouxe outra questão que eu acho muito importante, e eu vi comentários de profissionais aqui sobre e os pais? Porque essa não é raro ver uma intervenção que foi toda desenhada, esse comportamento, como essa criança vivesse dentro de uma sala clínica, esse jovem, essa pessoa vivesse dentro e não vivesse no mundo, né? E aí os pais, o ambiente, professores, como a gente envolve eles nisso, assim? Como é que a gente consegue fazer realmente validar essa intervenção, essa proposta? Como é que é a sua abordagem Ah, de ah. educação com Então, todos eu envolvidos? geralmente, Dani, eu sempre penso em passar os termos de uma maneira bem compreensível para os pais, trazendo questões reais, etc., mostrando a ele vários comportamentos que podem ser mantidos por atenção, etc. A gente só vai conversar com o pai quando você já sabe qual é a função do comportamento, quando você fez o mapeamento, etc, etc. Porque aí entra a vez dele. Inclusive, quando a gente vai criar um PEI, geralmente eu tenho essa noção, olha, primeiro você tem que diminuir os comportamentos, depois, qual é o segundo objetivo? Você tem que fazer o treinamento dos pais, porque os pais ou os cuidadores geralmente pode ser uma pessoa que trabalha para essa família, né? Vai ter muito acesso a ela, então você tem que treinar as pessoas para que as horas fora de terapia, fora de sessão, sejam horas benéficas para essa criança, principalmente aquelas diagnosticadas com autismo, né, mais, com suporte mais elevado. E depois é que você vai desenvolver repertório na criança. Então, geralmente a gente tem essa escadinha. Então, conversar com os pais de maneira bem clara. Olha, você compreende o que vai acontecer, se o comportamento continuar dando atenção. Você compreende que você não pode agora, nesse momento,
passar a não dar atenção, você tem que agir naturalmente, etc. Inclusive, quando o pessoal vem para mim com queixas de comportamento, o que é que eu devo fazer? Olha, haja naturalmente primeiro, porque a gente não sabe de nada daquele comportamento. Você está me trazendo, sei lá, que o menino quebrou alguma coisa. Tá, mas descreva, né? Fazer aquele velho ABC, né? Quais são as situações anteriores, o comportamento, as consequências. Vá coletando dados para que depois a gente saiba qual é a função e intervir de maneira adequada. Só quando o pai entende isso é que ele passa a tomar conta do processo. Enquanto ele não entender isso, não vai. Vou te dizer um caso bem que eu tenho lá no estado da Paraíba. Eu fui lá, era um casal já mais idoso, então o filho tinha autismo e tinha outras questões genéticas associadas. Então, batia muito ao ponto de fraturar a costela da mãe, e aí a gente entendeu, aí fez as análises, etc, etc, fez todo o cuidado na hora, retira objetos, que ele já estava utilizando outros objetos, teve a situação de segurança. Depois eu pedi uma AT para ficar do horário que ele acorda até o horário de dormir, porque era uma situação muito severa de comportamento. E aí depois o que é que a gente foi fazer? A análise, enfim. Aí descobrimos que era questão de chamar a atenção principalmente do pai, porque o pai geralmente chegava em casa tarde, aí dava um pouquinho de atenção e depois ele engajava em problemas de comportamento simplesmente para ter, mesmo que seja uma bronca, um carão. Aí quando a gente trouxe essa situação para o pai e mostrou ele através de dados, sabe? Olha, quando você não está em casa, X comportamentos aparecem. Quando você está em casa, X comportamentos aparecem. E aí tem que deixar claro que o pai não é o culpado. Isso geralmente a gente faz naturalmente. Olha, e aí eu trago sempre a exemplo da Cecília, quando eu estou em casa, geralmente eu fico trabalhando e ela fica chamando minha atenção e depois eu... Então, tem que trazer sempre esses modelos. Depois disso, é que ele vai entender. Aí a gente geralmente faz alguns procedimentos que são mais fáceis de o pai se fazer. Então, por exemplo, o NCR, né, que é o reforço não contingente. A gente poder utilizar um timer, e aí de tantos em tanto tempo, o pai é alarmado pelo próprio celular, ele para o que ele está fazendo e vai lá e dá atenção para o filho. Então, você começa com intervenções menos trabalhosas, de baixo custo de resposta, também para o pai. Porque se você for dizer, olha, pai, você tem que registrar tudo, olha, passou 2 minutinhos, anota, o pai não vai engajar não, porque também você tem que utilizar no comportamento com o pai, né? Reforçando ele, trazendo ele para a perspectiva, etc, etc. E depois que você não consiga fazer, aí você faz um contrato comportamental, porque isso também ajuda a ele a Eu, engajar na terapia. eu tive um caso, tem pouco tempo, assim, que conversando com a mãe, entendendo o contexto de vida dela, foi muito interessante isso daí que a gente fez exatamente um contrato comportamental e sobre porque ela estava muito assustada ainda por conta da pandemia, enfim, né? E não saía. Então a gente fez um combinado. Eu perguntei sobre rede de suporte que ela tinha e tudo. Ela tinha que caminhar meia hora por dia. Porque no final das contas foi muito curioso. Eu primeiro quis trabalhar a mãe por conta de várias questões. O comportamento, eu não falo que sumiu, mas reduziu de forma considerável da criança. A gente precisava cuidar dela. Ela precisava desse tempo dela, porque ela estava entrando num processo muito preocupante e é interessante quando a gente olha a família inteira, né? O trabalho do terapeuta ele é muito complexo, né? Tem tantas variáveis envolvidas e ela era o ambiente do filho. E como você trouxe a questão do pai, né? Trabalhar esse pai, diminuir esse custo. E a questão dos registros que você trouxe também, como é importante a gente adequar esses registros, porque esse negócio de a gente pegar folhinha e entregar para os pais não faz sentido, né? Eu falo muito para as mães, você usa pulseira? Então vamos trabalhar com essas pulseiras, de ficar passando para um braço e para o outro. Você usa anel? O que você tem de vestuário que a gente possa usar como registro? Eu sempre tento trabalhar também dessa forma para reduzir esse custo de resposta. Muito bom, Dana. Até uma coisa que me fez refletir, vou utilizar isso no meu dia a dia também. Muito bom mesmo. É muito engraçado essa questão do vestuário, assim. Sabe, tem gente que gosta de usar esses laços, essas. Ah, esqueci, eu não sou muito boa nessas Sei. coisas. Oh, Então eu falei pra mãe, cada volta que ela desce do. Pega, é tipo um shopping, mas coloca assim, cada volta que ela dava era o comportamento. Então, isso daí era uma forma dela registrar. Então, eu sempre tento trazer
como é que a pessoa está inserida nisso? Eu fico pensando o contrário, se o terapeuta chegasse para mim e falasse, Dani, e aí, o que você usa? Então, eu ia ter que começar a usar, porque eu não uso. E aí, por exemplo, que eu já vi numa publicação que eu achei muito legal, assim, foi a história dos feijões no bolso, principalmente para homem, né? Era para tratamento de questão de cigarro. Então, era toda vez que dava vontade, passar um feijão de um bolso para o outro. Eu achei muito legal esse também. Então, essas estratégias, assim, de registro, eu gosto bastante. E e o que eu falo assim, gente, que a gente já está na reta final, eu não quero te consumir mais tempo assim, mas para os profissionais que estão aqui, eu estou tentando levantar a bandeira. Gente, estudem métrica comportamental, por favor, porque se vocês não entenderem a composição desse comportamento, tudo que a gente falou aqui, tudo que o professor André trouxe, vai por água abaixo. Vocês têm que compreender esse comportamento para conseguir desenvolver toda essa estratégia e esse olhar ativo, essa dedicação, né? Exatamente. Eu acho que o primeiro passo é essa a afobação, né? Que geralmente a gente tenta resolver o problema de comportamento do dia para a noite. E não é assim, né? O primeiro passo sempre é fazer o registro para você comparar depois, né? Então, fazer registro de comportamento seria o primeiro passo. Depois fazer, primeiro, na verdade, descrição operacional, registro. Depois entender qual é a função por métodos indiretos, né? FAST, checklist, entrevistas, ABCs. Depois sim, você pode, se for possível, porque tem alguns comportamentos que de fato você não vai poder utilizar análise funcional experimental, né? Uma análise funcional, você pode colocar a criança em risco. E aí, se for possível, você aplica a análise funcional, vê exatamente qual a função e procura as práticas baseadas em evidências, né? E geralmente gira em torno do treino de comunicação funcional que a gente já bem falou aqui, entendendo a função. Então, comportamentos, né, de topografia semelhantes, sei lá, a criança bate, a outra também bate. Pode ter funções diferentes, né? Pode ter motivações diferentes. E aí tem várias estratégias para a gente seguir. Depois que você aplica algumas dessas estratégias, aí você ainda continua monitorando os dados, né? De uma maneira acessível, e aí você compara esses dados da intervenção versus os dados da linha de base. E aí você sabe se o teu comportamento, se as tuas estratégias estão sendo eficazes ou não de acordo com a expectativa dos pais, porque provavelmente 20% pode ser algo aceitável para um pai ou não aceitável para outro pai. E aí você pode também, os tipos de tipografia de comportamento, né? Puxar cabelo são vários, exatamente. Gostei, Dani. Adorei. Que a Mesmo. pergunta é aqui, né? Quem é que está puxando o cabelo? Como, em que contexto, né? Aqui, ó, a menina está puxando o cabelo, mas ela está sorrindo. Exatamente. Então aí, né, eu adorei essa imagem, Dani. Nessa situação a gente vai ter que colocar, olha, como é a descrição operacional é com as duas mãos, é puxando com a força considerável, então meio que você especifica, né? Qual é o tipo de critério de inclusão ou de exclusão que você vai adotar. Porque o que não pode, quando você for registrar o comportamento, é dizer, isso daqui foi um puxão ou não foi? Ah, se você tem dúvida, é porque a sua análise descritiva, né, do comportamento foi mal feita, né? Então, quando vocês forem registrar, vocês têm que ter em mente, o puxão de cabelo envolve segurar aqui ou envolve fazer isso, sabe? Então, você tem que colocar ali, sei lá, mais de 5 segundos a gente considera só um, entende? Então tem que ter esses pré-requisitos bem estabelecidos para você ter uma base sustentável para te nortear, né? Porque por mais que isso seja a parte chata do protocolo, é essencial para você saber se você vai manter essa intervenção ou se você vai mudar, né? Você vai para outros tipos de intervenção, vai utilizar a intervenção medicamentosa. Então, para você ter ideia, Dani, tem uma ex-professora minha lá do mestrado, que ela tinha um caso que utilizava medicamentos e outras coisas. E ela disse, como é que eu vou saber se a minha intervenção está sendo certa ou se é um medicamento, né? Então é uma coisa meio que, você fica meio que um jogo de cintura. Eu E, particularmente
E Aceito, tem mas que ter um alerta também, gente, que tem medicações que causam reação extrapiramidal, também tem os efeitos, tem que ficar atento, por isso que o analista do comportamento ele tem que coletar esses dados, quais são as medicações. Por exemplo, a Ritalina, essas medicações, elas podem aumentar a agitação psicomotora. Não necessariamente vai acontecer, mas em alguns casos aumenta. E com isso pode ocorrer mais disruptivos. O que eu tive qual foi a medicação? Que a pessoa começou a ter dor. A gente não estava entendendo, né? Ninguém estava entendendo, mas era justamente sentir a dor por conta da medicação. E aí também tem que ficar atento, porque são tantas coisas, né? Ai, André, é eu quero muito. te agradecer por essa live maravilhosa. Nós vamos fazer mais lives e o dever de casa de todo mundo é seguir o André, primeiro passo, né? Você entra aqui em cima, clica e já segue o André. Valeu, Dani. O segundo passo é terminando a live, vocês vão curtir essa live e encaminhar para quem precisa. Então vamos lá divulgar e nós temos muitos outros assuntos. O André ele assim é um especialista em várias áreas. Eu acho que assim uma das próximas lives que a gente devia fazer é da parte sexual, né, que é uma dúvida Boa. muito grande. É um tabu, é quase um tabu falar sobre isso, né? E é importante. Então, Perfeito. A galera que tem muitas dúvidas, mas eu acho que é para outros momentos. Inclusive, a gente também pode falar nessas situações, né, de restrição de movimentos, que aí já seria o último caso, sabe? Quando nada funciona, qual que a análise de comportamento pode fazer, né? Redução de movimentos bem apropriados, com certas técnicas, mas isso é historinha para a próxima live. isso mesmo. André, muito obrigada. Obrigado a você, Dani. Tudo de bom e bom almoço que você merece almoçar. Valeu, Dani. Tchau, tchau, pessoal. Até a Obrigada. próxima. Até mais.